Boa noite, amigos e alunos. Hoje nós vamos tratar sobre a súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula ela foi aprovada no dia 14 de 4 de 2021 e dispõe sobre o seguinte: de acordo com a súmula, a superveniência da sentença penal condenatória ela prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa em sede de habeas corpus. Um exemplo, senhores, digamos que Carlos foi denunciado por uma prática de um delito e o Carlos, com essa denúncia, o magistrado dá o prazo a ele para se defender, cita ele para o acusado se defender daquela acusação, e ele pede a absolvição sumária por falta de justa causa. O juiz entende que não há elementos para essa absolvição sumária e prossegue na instrução criminal. Insatisfeito com essa situação, digamos, Carlos, ele resolve interpor um recurso. Ocorre que não há possibilidade de interposição de recurso no caso de absolvição sumária. Então o que ele faz? Ele impetra um HC, esse HC para o tribunal, cabendo obviamente a alguma das câmaras criminais do TJ o julgamento do URIT. Digamos que essa sentença penal condenatória ela tenha ocorrido anteriormente à decisão daquele pedido de habeas corpus. Pergunto aos senhores: quando, depois do julgamento dessa impetração do habeas corpus pela Câmara Criminal, ocorrendo a sentença penal condenatória, vai ocorrer algum impacto nessa sentença penal condenatória, já que esse habeas corpus ele pede o trancamento da ação penal por falta de justa causa? Bom, o entendimento é que, nessa hipótese, não vai ocorrer o trancamento da ação penal. Por quê? A cognição que ela é efetuada, exarada na sentença, é uma cognição vertical, exauriente. Ou seja, o magistrado, quando do julgamento, ele julga de acordo com o juízo de certeza. Aliás, esse foi um entendimento desse julgado numa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Se não vejamos, STJ, quinta turma, agravo regimental no HC 463-788 de São Paulo, relator ministro Félix Fischer, julgado em 13 de 8 de 2018. Não é cabível examinar a inépcia da inicial acusatória, bem como a justa causa para ação penal, após a aprovação de sentença condenatória, porquanto todos os elementos da exordial acusatória, bem como da conduta criminosa, foram amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias em cognição vertical e exauriente. A cognição vertical ela se divide em cognição exauriente ou na chamada cognição sumária ou incompleta. Essa cognição, do qual foi prolatada essa decisão, é a chamada cognição exauriente, de acordo com o julgado do Superior Tribunal de Justiça. Então, diante desse cenário, o Tribunal de Justiça ele não vai apreciar o mérito do HC, correto? Porque a superveniência da sentença condenatória ela analisa a existência de justa causa de forma profunda, ou seja, há uma cognição exauriente nesse caso. Pergunto aos senhores: digamos que não houvesse a chamada sentença penal condenatória, fosse uma sentença de absolvição, como é que ficaria o julgamento desse HC? Obviamente, também ficaria prejudicado, por óbvio, pelo fato da sentença absolutória. Mas aí o fundamento seria a chamada falta de interesse processual. Algumas situações correlatas a essa, que devem ser trazidas à baila, inclusive
isso foi objeto de julgamento em sessões do Superior Tribunal de Justiça. A primeira delas diz respeito a uma questão atrelada ao requerimento do Ministério Público de uma prisão preventiva. O caso, a situação é o seguinte: o juiz, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva de Pedro, digamos. A defesa impetrou HC no Tribunal de Justiça, alegando que não estavam presentes os pressupostos da prisão preventiva. Logo, o advogado pediu no HC a revogação da prisão preventiva. Esse foi o pedido do Rich. Eu pergunto, senhores, antes que esse HC fosse julgado, questionando que não estariam presentes os fundamentos ou os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, eu pergunto aos senhores, quando do julgamento dessa questão, indaga-se, esse HC ele vai ficar prejudicado? Bom, primeiro nós temos que entender, analisar primeiro os pressupostos e os fundamentos da prisão preventiva. Os pressupostos da prisão preventiva dizem respeito ao fumus commissi delicti, que seria a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ou da participação no crime. E os fundamentos da prisão preventiva seriam aquele chamado periculo in libertate, que estariam sufragados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhada. O artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria. Como garantia da ordem pública, esse conceito não é um conceito muito exato. Então há uma divergência na doutrina de que consiste essa garantia da ordem pública. Aliás, isso foi objeto até da minha postagem ontem. Da ordem econômica, segundo a maioria da doutrina, esse artigo ele foi da garantia da ordem econômica com base na lei antitruste, a lei 8884. Segundo boa parte da doutrina, não haveria necessidade de ser elencada essa garantia da ordem econômica, porque a garantia da ordem pública poderia, de forma ampla, tratar também desse assunto. A outra hipótese seria quanto à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, digamos, se o juiz, para manter a prisão preventiva, se valeu dos mesmos fundamentos que havia utilizado na decisão anterior, o HC não pode ficar prejudicado. O tribunal ele vai ter que julgar esse HC. Por quê? No fundamento daquela decisão, digamos que ele se valeu do fundamento para a decretação da prisão preventiva, ela foi decretada por conveniência da instrução criminal, ou seja, aquele indivíduo acusado estaria ameaçando as testemunhas. E, quando do julgamento, ele se vale também dos fundamentos para manter a prisão preventiva, desse mesmo fundamento, que o acusado ele estaria ameaçando as testemunhas. Então, nesse caso, o HC ele não fica prejudicado, porque o motivo, o fundamento é o mesmo. Ocorre que, se na sentença o juiz, para manter a prisão preventiva, ele o fundamento seja outro. Digamos que o fundamento seja com base para assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, quando do recebimento do pedido, do requerimento da prisão preventiva, ele fundamentou, a fundamentação da prisão foi para a conveniência da instrução criminal. Um exemplo
digamos que o indivíduo estaria ameaçando uma das testemunhas. Mas quando da sentença para a mantença da prisão preventiva, ele aplique a hipótese para assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, quando vislumbra essa hipótese do indivíduo fugir do distrito da culpa. Correto? Também para trazer em cotejo, devemos também tratar de outra hipótese de fundamento da prisão preventiva, que seria aquela elencada na Lei 7492, Lei do Sistema Financeiro Nacional, no artigo 30, que trata da decretação da prisão preventiva em razão da magnitude da lesão. Ocorre que me parece que a magnitude da lesão ela é uma consequência do crime, ela não é um requisito para a prisão preventiva, embora tenha várias decisões de tribunais acolhendo também como fundamento da prisão preventiva. Outro exemplo correlato à análise da súmula 648 é na hipótese de HC e concessão de suspensão condicional do processo. De acordo, suspensão condicional do processo está no artigo 89 da Lei 9.099, que dispõe que artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Digamos que o indivíduo seja denunciado pela prática de descaminho, artigo 334, em que a pena mínima desse delito é igual a 1 ano, e o Ministério Público, antes da apreciação do HC proposto para esse indivíduo que praticou o descaminho, ele resolva oferecer a proposta de suspensão condicional do processo. Mas antes disso, obviamente, o indivíduo qual foi imputado o crime de descaminho, ele impetra um HC. Pergunto aos senhores, esse pedido, essa proposta de suspensão condicional do processo, que foi acompanhada pelo advogado, aceita pelo advogado, e em que foi estabelecido o período de prova, de acordo com o artigo 89, de 2 anos, foi aceito do direitinho, só que antes disso ele impetrou um HC. Pergunto aos senhores, fica prejudicado essa análise o tribunal deverá julgar esse HC, embora a suspensão condicional do processo tenha sido aceita, homologada, tudo direitinho? Segundo o entendimento da quinta turma do STJ, o réu que está cumprindo suspensão condicional do processo fica em liberdade, mas ao mesmo tempo terá cumprido determinadas condições impostas pela lei e pelo juiz. E se de respeitá-lo, o custo do processo retornará. Então, esse julgamento do HC ele não fica prejudicado, mesmo porque ele deve submeter, no período de prova, algumas condições, tais como a reparação do dano, a proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside. Comparecimento pessoal é obrigatório a juízo. A outra hipótese é quanto ao habeas corpus e a transação penal, com base no artigo 76 da Lei 9.099, que estabelece que, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multa a ser especificada na proposta. Digamos que Carlos foi denunciado pela prática de lesões corporais dolosas e a defesa impetrou o HC, alegando a falta de justa causa. O HC ficou lá no tribunal, aguardando o julgamento, e nesse inteirinho, no curso da audiência, o Ministério Público, analisando os fatos, ele pede a desclassificação do delito pelo fato para a lesão corporal culposa, cuja pena é de 2 meses a 1 ano. Na própria audiência ele pede a desclassificação. Eu pergunto aos senhores, no caso o juiz homologa a transação penal, tudo direitinho, pergunto aos senhores, esse julgamento da transação do HC ficará prejudicado? De acordo com o STJ, sim, mas de acordo com o STF, não. Pois, embora o sistema negocial ele traga um aprimoramento nos casos de delitos de menor gravidade, não resta dúvida que a barganha penal ela pode levar a riscos consideráveis de direitos fundamentais do acusado.
Ok? Forte abraço a todos.